Agora, sobre o Memphis, a gente viu na internet aquele meme maravilhoso dos primeiros minutos dele em campo, né, Samir? Que ele não acertou uma bola. Como é que tá essa questão? Ele tá pronto para ser titular? Olha, Domi, eu vi uma frase, né, dentro do Corinthians também, que diz assim: o Memphis realmente 100% a gente só vai ver em 2025. Esse ano não. E se ele permanecer, né? Eu não tô nem falando daquela questão se o Corinthians for rebaixado ou não. Mesmo o Corinthians continuando na Série A, esse tipo de contratação assim, né? Que o jogador que vem da Europa, a gente nunca sabe, né? Tudo pode acontecer. Mas se ele permanecer no Corinthians na próxima temporada, né? O que se espera é que o 100% só seja realmente atingido lá. Ele ainda, né? Usaram até essa frase para mim, ele está fazendo uma pré-temporada, então ele está naquele treino físico com bola, aquela coisa toda, ele tá abaixo ainda. O jogo contra o São Paulo, tivemos lances constrangedores. Contra o Fortaleza, ele até dá aquela assistência. E dá para ver que ele está se poupando, evitando, né, algum tipo de lesão. Contra o Fortaleza e contra o São Paulo, ele fugiu de divididas, né? Isso o torcedor, né, ficou meio na bronca, já começou a criticar, mas não dá pra gente, não sei se a gente trata isso como crítica ou até como elogio. O cara tá se poupando porque ele sabe que se ele for chegar junto, não dá pra gente colocar porcentagem, né? Como é que tá 50% da sua melhor condição física, não dá pra gente analisar dessa forma, mas a certeza que todos têm dentro do Corinthians é que ele tá longe ainda da sua melhor condição física. Ele pode jogar de 30 a 45 minutos. Deve ter evoluído, né? Para o Hernando dizer que ele pode começar como titular, talvez já estou imaginando que ele consiga estar em campo 45 minutos. E uma coisa importante também, que o torcedor vai ter que aguentar o Memphis longe do seu 100%, por quê? Uma fonte me diz o seguinte: Samir, para ele entrar em forma, ele precisa de ritmo de jogo. Então, mesmo sem ritmo, ele vai ter que jogar. O problema é que o Corinthians está vivendo uma decisão atrás da outra. Então, o Memphis em campo não quer dizer que ele está 100%. O torcedor vai ter que entender que ele vai precisar jogar para ganhar ritmo de jogo, que tá longe, né, da sua melhor condição física, o Memphis. Até o Aqui no final do chat, ano. Lucas Michel. Desculpa, para você. Até o final do ano, o Samir vai dizer que o Yuri Alberto é melhor que o Memphis. Olha a previsão. Já salva isso, Marinho, para a gente cobrar no final. O Lucas Michel está falando aqui no nosso chat que o Memphis não vai receber nem o primeiro salário, Samir. Essa é uma questão que a gente tem falado bastante por aqui. E parece que o Corinthians já está até avaliando, né, como vai garantir essa contratação se o patrocinador, né, não puder pagar, como a gente já falou bastante essa semana por aqui. Já tem uma empresa interessada nisso? Bom, a Lívia, né? A gente fez uma matéria lá avançando naquela história do seguro que o Corinthians rejeitou. A gente teve acesso ao e-mail, né? A um e-mail entre o Pantaleão, Pedro Silveira e companhia, né? A diretoria do Corinthians, e ele dizendo que tinha que ter um seguro mesmo, né? Foi o que eu falei ontem, pelo menos de 3 meses, né? Caso acontecesse alguma coisa com o Esporte da Sorte, lembrando que o Corinthians fechou com o Memphis, né? Já sabendo usar a gíria aqui, né? Do BO que tinha, né? Então a situação é complicada. O Corinthians rejeitou o seguro, não quis fazer o seguro. E segundo, né, a Lívia entrou em contato com as fontes dela lá no Corinthians. O Corinthians não confirma em off, tá, que tem um plano B. Então, assim, por enquanto não tem plano B. O Corinthians, se realmente acontecer alguma coisa, a Esportes da sorte não colocar, não pagar ali o que combinou com o Corinthians em relação ao salário do Memphis, isso vai ter que ficar pro Corinthians, não tem jeito, né? Então é um alto salário. Por enquanto, nenhum plano B fechando ou encaminhado à vista, viu, Domi? Mas tem uma coisa, Samir, tem um otimismo no departamento financeiro do Corinthians junto com o marketing de conseguir, não tem encaminhado, não tem uma certeza disso, o Corinthians tem que resolver a situação porque tem 10 dias para isso. Hoje é dia 4. Na sexta-feira que vem, a camisa tem que estar limpa. Então, são 2 jogos
com o Esportes da Sorte. Embora tenha uma situação que o Rodrigo Matos trouxe agora há pouco, eu já tinha ouvido também, mas ele explicou mais detalhadamente, que a VaiDebet conseguiu uma incrível licença por meio da Loterge, no Rio de Janeiro, que dá a ela o direito de ter a imagem reproduzida no Brasil inteiro. E a Loterge, no Rio de Janeiro, registra o site de apostas por um pagamento menor do que os 30 milhões que o Ministério da Fazenda exige. São 5 milhões só. Então, o Esportes da Sorte pode tentar entrar nessa brecha, o governo vai tentar frear, porque o governo está sendo rigoroso com os registros. Se não tiver nenhum plano mirabolante, como esse que eu estou dizendo, são 2 jogos para o Esportes da Sorte na camisa só, Internacional e Atlético Paranaense. Depois acabou. Mas o Corinthians entende que tem empresas no mercado sinalizando que podem substituir a Esportes da Sorte, inclusive com o contrato do Memphis. Difícil, não está encaminhado. Para encaminhar, precisa rescindir com o Esportes da Sorte. Então, não é uma situação... E, além do que, se você rescinde com o Esportes da Sorte, por pelo menos 1 mês, 2 meses, você vai ter que arcar com isso até que o patrocínio novo entre. Né? Porque você está falando de um patrocínio que vai pagar lá na frente. Então, tem um problema, mas o Corinthians começa a estudar soluções e tem um certo otimismo ali dentro. Bom, e lembrando que o Corinthians, antes de fechar com o Esportes da Sorte, rejeitou uma proposta da Parimet, que eu não vou lembrar os valores agora, mas eu trouxe aqui, né, na época os valores, e também da PixBet, inclusive com uma conversa que eu apurei da PixBet, né, até perdoar aquela questão da multa, que o Corinthians, enfim, acabou virando um caso de justiça, o Corinthians teve aí até contas bloqueadas por conta daquela multa da PixBet. Então, quer dizer, o Corinthians, né, parece que não fez a melhor escolha, né? Tinha PixBet, tinha Parimet, e aí fechou com Esportes da Sorte. A questão é, né, nome? Esportes da Sorte? Vou aproveitar esse gancho maravilhoso que você me deu, porque sexta-feira agora, você sabe, é troféu trocadilho. E o prêmio dessa semana, assim, com larga vantagem, embora o Samir tenha se colocado na briga aqui na reta final do nosso prêmio, mas não tem jeito. O Magno Neto levou essa, hein? Ele mandou um como é que é? Me fiz entender? Gênio! Parabéns, Magno Neto, você arrasou essa semana. E a gente tem aí, ó, o trocadilho da semana, que beleza agora. Carimbinho aqui, ó, na cara do PVC. Sensacional, hein? Gostei. Você viu que chique, Samir? Mas foi na pessoa certa, foi no rostinho certo, né, esse carimbinho. Ficou muito bom, gente. Ó, obrigada, Magno Neto. Samir foi bem, mas não... Você não gostou que vai ter Mars em Minas? Qual? Porque no início de novembro vai ter Mars em Minas. Nunca teve antes. Nossa, eu não tinha entendido. Foi tão bom que eu não tinha entendido. Não, continua Magno Neto, continua campeão. Você sabe que é história de Ponta de Areia? Sabe que é a história de Ponta de Areia? Sabe qual é a Ponta de Areia do Milton, que a Elis gravou? Sabe? Meu sogro... Eu estou brincando com a história do mar em Minas, mas essa história é verdade, é bonita. Meu sogro mineiro só rezava em nome do Pai, do Filho e de Minas Gerais e amém. Do Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo tirou o mar de Minas. E meu sogro fazia isso, fazia de brincadeira, mas fazia mesmo. Ponta de Areia, dizem, eu já conversei com o Samuel Rosa sobre isso, a história é bonita, porque tinha uma ponta de areia entre a Bahia e Minas, que levava Minas ao mar. Por isso que Ponta de Areia fala, ponta de areia, ponto final da Bahia a Minas, estrada natural que ligava Minas ao porto, ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar. Essa história é verdade.
O Samuel Rosa Muito confirmou bom. para mim que era Ponta de Areia, levava até a divisa do Espírito Santo com a Bahia e tinha um caminho para o mar de Minas. Completamente diferente do trocadilho infame que eu fiz sobre Bruno Mars, que vai tocar em Minas Gerais. O Samuel Não, eu Rosa, gostei, eu gostei. o Samuel Rosa que é da família da Peppa Pig, viu, Domi? É porque ele é rosa, entendeu? Aquele é rosa. Gente, vamos mudar de assunto que tá piorando. Vamos rodar a vinheta para você explicar. Não, fica aqui, Samir, só para a gente terminar esse assunto Corinthians, porque tem a prancheta do PVC explicando que, infelizmente, para o Corinthians e os corintianos, é um momento excelente do Inter. Roda a vinheta. O Internacional não perde há 8 rodadas, né? E tem o Roger, que vinha muito bem no Juventude, que ganhou do Corinthians pelo Juventude, saiu do Juventude pro Internacional e montou um time que é um time conservador, um time acertado, 4-2-3-1, não tem nenhuma grande revolução tática, mas tem um acerto e uma compactação que faz o Inter ser muito forte nesse momento. Time provável. Sem Santos Borré, que está machucado, o Inter deve ter Rocher, Bruno Gomes, que se firmou como lateral direito, depois da saída do Hugo Malho, da saída do Bustos, que foi para o River Plate, o Cleiton, Vitão e Bernabei, que ganhou a posição na lateral esquerda. Aí você tem Thiago Maia e o Rômulo, que sai um pouquinho mais. O Rômulo foi lateral direito na Itália, virou segundo volante, se firmou como segundo volante. Deve ser o Rômulo e não o Fernando. Gabriel Carvalho, Alan Patrick, que encosta no Ener Valencia, e o Wesley, está num momento muito especial. Ener Valencia volta a ser titular. O Ener não está bem, mas o Santos Borré não joga, então o Ener Valencia deve voltar a ser titular. 4-2-3-1. Quando recupera a bola, o time chega com 5 na frente. Pode ter o Bruno Gomes chegando e faz um 3-2-5, um WM, como tem acontecido com quase todos os times do Brasil. O Inter está muito forte. Vai ser um jogo dificílimo para o Corinthians neste sábado, 19 horas, né? 19 horas. 19 horas, perfeito, PVC. O Antônio Muniz mandou mais superchat aqui. Obrigado, Antônio. Ele fala aqui, ó, livrai-nos do mar, amém. Ai, do mar. Tem gente falando livrai-nos do Mars, amém. Eu não, porque eu gosto do Mars. Você gosta do Mars, Samir? Sim, eu moro em Santos, mas pela corzinha, tô bem pálido, dá para ver que eu não visito muito o mar, né? Você prefere eu só fui lá para garantir, mar, né? Como diz o PVC, eu só fui lá para garantir meu primeiro 1 milhão, que vende lá na praia. 1 milhão. Nossa, hoje realmente, assim, ó, como diz o Walter Vieira no nosso chat, sexta-feira é uma bagunça. Perdemos a mão. Tchau, Samir, obrigada. Perdemos a mão. Tchau, um abraço, valeu. Uma Ponta de Areia foi a nossa história cultural de hoje, vai. Foi bonitinho, assim, tirando a desafinação, a história foi muito legal, eu adorei. Vocês gostaram, chat? Manda aqui. Agora, para encerrar, uma notícia triste, morreu hoje o Daniel Guimarães, ex-goleiro da Ponte Preta, que foi vice da Sul-Americana de 2013. Ele tinha só 37 anos, muito jovem, jogava no futebol português pelo Nacional, mas precisou paralisar a carreira em 2021 para lutar contra um câncer na região do tronco. Muito triste, né, PVC? Muito, muito novo, 37 anos. A gente deixa aqui todos os nossos sentimentos, a nossa solidariedade à família dele. A Ponte precisa voltar a ter momentos como aqueles que viveu com o Daniel em 2013, quando foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Há 37 anos é cedo demais. É cedo demais, gente. Qual?